programa Por Trás do Microfone. Apresentação Renato Tupã. Opa! Começa agora na Rádio Revista Web, mais uma edição do programa Por Trás do Microfone. Hoje é sábado, dia 11 de junho de 2011. Agora no horário de Brasília, 5 horas e 5 minutos. Um ótimo fim de tarde pra você. Por Trás do Microfone. Eu sou o Renato Tupã, muito prazer. E aqui ao meu lado, Anselmo Veríssimo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Tudo tranquilo. Também vamos dar boa tarde aqui à nossa produtora e fotógrafa Isis Domingues. Boa tarde, Isis. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Pode mandar aí sua pergunta pra Isis. Ela tá aqui no MSN, no Facebook, no Orkut, em todas as redes sociais do programa. O endereço do MSN é por trás do microfone, @hotmail.com. No Twitter você pode procurar por @PTMicrofone. PT Microfone é o nosso Twitter, você pode seguir e mandar a pergunta. E também tem o Facebook e Orkut, é só digitar Por Trás do Microfone. Agora, Anselmo, fala um pouco sobre o nosso convidado hoje. O nosso convidado é uma voz maravilhosa que está no dial aí fazendo muito sucesso. Começou na Costa Verde FM, lá na região de Angra, né? Aquele paraíso maravilhoso. Depois trabalhou na Opus 90 FM, MEC FM, FM O Dia e atualmente, Renato... Meu amigo, atualmente o nosso convidado trabalha nessa rádio, ó. 99,7 JB. E se você ainda não matou a charada de quem é o convidado hoje do programa Por Trás do Microfone, mais uma dica. Música e informação no seu final de tarde. De segunda a sexta às 5 da tarde, Painel JB segunda edição. Aqui na JB-FM. Com muito prazer, eu dou boa tarde ao Iselmar Pereira. Boa tarde, Iselmar. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Anselmo. Boa tarde, Isis. Boa tarde, você que nos ouve. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Pode começar, Anselmo, com a pergunta clássica do programa. Essa pergunta é a que marca a nossa entrada aqui toda vez. Iselmar Pereira, qual foi a sua primeira vez por trás do microfone? Rapaz, isso aí... Bom, vamos lá. Eu imagino que seja como a primeira vez de todo mundo, né? Muito nervosismo, muito estresse, aquela sensação de o que eu tô fazendo aqui. Eu lembro bem disso. Pois é, como você disse aí, foi na Costa Verde, que é uma rádio lá de Itaguaí, perto de Angra, de Mangaratiba. E eu comecei, rapaz, num sábado de carnaval. Que dia bom pra começar em rádio, né? Ótimo. Pois é, eu tinha feito um teste na rádio e parece que 2 locutores tinham saído no carnaval. Acho que os caras foram curtir o carnaval, né? Fizeram muito bem e largaram a rádio e tal. E os caras precisavam de 2 locutores pra dar continuidade ao trabalho. E eu fiz o teste, eles me chamaram e eu comecei. Eu lembro que foi na madrugada de sábado de carnaval. E o locutor que me antecedeu era um cara muito louco, cara do interior do Paraná. O cara chegou, ele não me ajudou em nada, simplesmente passou o microfone e falou: cara, é com você, eu vou descer pra lanchar. Se vira. E eu, bom, tudo bem, eu feliz da vida. Eu falei: rapaz, estou realizando meu sonho, trabalhar em rádio. Abri o microfone, anunciei a música. Deu aquela tremedeira e eu pensei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? A sorte, cara, é que eram 2 horas da madrugada, não tinha mais ônibus pra voltar pra casa, porque eu quase larguei tudo lá. Na primeira meia hora, a minha vontade era essa: eu chegar, eu vou desligar isso tudo aqui e vou embora e nunca mais eu volto. O que eu tô fazendo aqui? Mas depois da primeira meia hora, rapaz, eu me acostumei com o negócio, gostei. Foi provando do veneno. E tô aqui até hoje. Costumamos dizer no meio que é de fato uma cachaça, né? É uma cachaça. Das melhores. Das boas, envelhecida. Isso foi no ano de 91. 91, né? Fevereiro, dia 9 de fevereiro de 91. E antes disso, antes desse teste, desse início aí tenebroso, com esse frio na barriga, o que
que rolava na vida do Iselmar Pereira? Rapaz, eu vou te dizer, eu nunca pensei em trabalhar em rádio, em ser locutor de rádio, né? Isso nunca passou pela minha cabeça, apesar de eu adorar rádio, adorar música. Desde pequenininho eu tava ouvindo, meu pai tinha um radinho vermelho lá com uns botõezinhos prata e eu ficava mexendo naquele negócio e ouvindo. Ouvia Rádio Mundial, cara. Rádio Mundial? Mundial, eu era viciado na Rádio Mundial e enfim, eu ouvi os sucessos todos. E, continuei ouvindo rádio e tal, e seguindo minha vida. Quando eu terminei o 2º grau, naquela época tinha muito esse negócio do teste vocacional, né? O que você vai fazer e tal. E eu não cheguei a fazer o teste vocacional propriamente dito, mas eu fiquei pensando... Rapaz, o que eu vou fazer? Eu não tinha Você dificilmente pergunta para uma criança o que você quer ser, e o cara vai dizer, eu quero ser locutor de rádio. Isso eu nunca vi, pelo menos. O cara quer ser engenheiro, quer ser advogado, quer ser médico, policial, enfim. E eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu gosto muito de matemática, eu vou tentar alguma coisa da área de matemática. E aí fiz um vestibular para estatística, cara. Eu não sei como eu descobri essa profissão. E eu pensei, bom, acho que essa profissão é legal. Eu gosto de matemática e tal, enfim. Matemática aplicada pura. Eu fiz o vestibular. E para meu azar eu passei. Eu passei para minha primeira opção, que era a Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. E fui começar a fazer a faculdade. E aí eu vi, cara, que eu gostava de matemática, mas eu tinha que ser apaixonado por matemática, entendeu? A minha relação com a matemática era de ficar, não era de casar. Eu tinha que querer casar com a matemática e não era o caso. E aí eu fiquei naquele dilema, tô empurrando a faculdade com barriga e tal, e precisava trabalhar também, né? Primeiro emprego. E comecei a fazer provas para vários empregos, várias empresas. E passei para um banco que acabou me chamando para corretora de valores do banco. Como eu já fazia faculdade na área de estatística e tal, eles me chamaram, gostaram tal da prova, enfim. E eu fui trabalhar lá. E eu trabalhava o dia inteiro na corretora e fazia faculdade à noite. De repente, me deu eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tanto no trabalho quanto na faculdade. Não é isso que eu quero. E a idade tá andando, né? Eu já tava com 20 anos, 21 anos e tal. E pensando, o que eu vou fazer, cara? Também, se eu parar por aqui, acabar as coisas pela metade não é legal. E eu ficava nesse dilema e tal. E conversando com amigos e uma amiga minha, que hoje é minha cunhada, a Renata, e ela na época trabalhava num prédio onde havia um curso de locução. E ela me disse, olha, você tem uma voz tão bonita, você nunca pensou em fazer rádio e tal? Eu pensei, cara, nunca pensei. Mas aquilo me iluminou. Eu pensei, poxa, eu gosto tanto de rádio, de música, por que não? Por que não tentar, realmente? E fui fazer o curso de locução. E me encantei. Eu falei, rapaz, era isso. Que tempo que eu perdi fazendo outras coisas e tal. Não foi tempo perdido, logicamente, que tudo é aprendizado, tudo é a faculdade, o período que eu fiz, porque eu abandonei, gente. Não me reprimam. Mas foi muito legal, eu conheci pessoas bacanas. No trabalho também, eu tenho amigos até hoje daquela época. E, enfim, mas aí eu comecei a fazer o curso de locução. Conheci pessoas do meio e comecei a tomar coragem para bater nas portas, que eu acho que esse é o grande tchan do começo, né, da carreira. Essa busca, né? Exatamente. Ter que sair em campo. Exatamente. E essa coragem, né? Você puxar essa coragem do fundo da sua alma que é o grande complicador do negócio, né? Tem gente que desiste pelo meio, fez um curso, mas aí, mas não tenho coragem, vou ouvir um não e tal, não vou me aprovar, eu não vou querer insistir. E eu acho que essa é a hora da verdade. Você colocou, Iselmar, que teve um momento que você, né, ficou meio assim, não terminar, sair do banco, trabalho. E você, nós comentávamos aqui fora do ar, você é uma pessoa que passa muita tranquilidade, sua voz é uma voz calma, quem ouve fica bem tranquilão.
existe em você essa inquietação, essa busca por novos desafios, por novos espaços, ou você não, já tá... eu acho que existe sim, assim, não especificamente quanto à profissão. Exato, eu me sinto realizado na minha profissão, eu gosto muito do que eu faço, enfim. Mas eu acho que essa inquietação é boa, é importante, saudável, né? É saudável, com certeza. Eu acho que você sempre tem que olhar para frente e procurar novos caminhos, tentar pavimentar o teu caminho. Se ele ainda está de terra batida, você joga um asfalto, entendeu? Você tem que melhorar. Eu acho isso muito importante. Então eu acho que sim, eu sempre olho procurando novas perspectivas. Que bacana. Vamos dar uma passeada aqui pelos trabalhos em rádio. Costa Verde FM, a gente rolou um papo aqui. Você trabalhou com o Anderson Ramos. Sim. Que foi o nosso convidado da semana passada, anterior, querido Anderson da Manchete. Um abraço pra ele. E como era mais ou menos o trabalho que você executava lá? Rapaz, lá, eu sempre digo isso o seguinte, porque eu fiz 20 anos de rádio agora esse ano. E é engraçado, né? É coincidência mesmo, porque tem locutores que passam 20, 30 anos fazendo o mesmo segmento, né? Mas comigo aconteceu uma coisa curiosa, porque a Costa Verde, pelo menos no meu tempo, eu confesso que atualmente, até porque o sinal dela não chega bem aqui na região central do Rio, Zona Sul e Zona Norte, chega mais na Zona Oeste. Né? Então eu não tenho escutado, eu não sei exatamente como a rádio está agora. Mas no tempo que eu trabalhei lá, a rádio era assim, era um jovem popular, vamos dizer assim, né? Então, o que eu fazia lá era um programa que tinha participação ao vivo dos ouvintes e tal. Mas como ela estava muito no início, o que acontecia? A gente tinha uma liberdade para tocar meio que quisesse. É bom isso. Ótimo, maravilhoso. Isso nunca mais aconteceu comigo no rádio. E eu acho que quase ninguém, porque as coisas são mais fechadas e tal. E eu, inclusive, lá, eu trabalhei como programador também, num período. Então o que acontecia? Era uma maravilha, o ouvinte ligava e pedia um samba, eu tocava um samba, pedia um rock, eu tocava um rock. Então era uma salada maravilhosa, eu gostava muito. E, enfim, e depois eu saí, depois a gente deve falar aí pra frente, passando por vários outros estilos. Pois é, e aí dando sequência aqui, né, na trajetória, Opus 90, que foram 2 eras, né? Exatamente, eu participei da primeira era. E o que acontece? Foi o que eu te falei. Eu diria que essas 2 primeiras rádios foram as pontas, né? Depois eu trabalhei no meio do negócio. Porque, quer dizer, primeiro foi uma rádio jovem, né? Vamos dizer, era uma rádio jovem, a Costa Verde na época. E depois eu fui para uma rádio erudita. Cara, uma rádio erudita. Hoje em dia nós temos só a MEC FM no Dial Carioca. Naquela época a MEC FM já existia, né? E tinha a Opus 90. O que acontece? É muito segmentada, era uma rádio muito segmentada, música erudita. E quem trabalhava lá, entre outras pessoas, que depois eu fiquei amigo de todos, até hoje de muitos deles, era o Ricardo Gonçalves, que hoje em dia ele é a voz do programa Vídeo Show, há muitos anos, aliás, da Rede Globo. E ele trabalhava no Opus 90 e estava saindo. Ele havia recebido um convite para uma outra rádio aqui do Rio, e ele estava saindo, e eu tinha acabado de sair da Costa Verde. Ele me ligou, nós tínhamos feito o mesmo curso de locução, né? Éramos amigos e tal, de sempre ligar um para o outro, apesar de não nos vermos com tanta frequência na época. E ele me ligou e falou: poxa, Zelmar, eu tô saindo aqui da Opus, eu recebi um convite para uma outra rádio, me pediram uma indicação, eu queria indicar você. Rapaz, eu falei: Ricardo, tem certeza que sou eu? Eu tô numa rádio jovem, cara, eu não escuto música clássica, entendeu? Apesar de todo o respeito óbvio que se tem pela música erudita, mas eu não escuto, eu não conheço. Ele falou: realmente eu vou te dizer uma coisa, o ouvinte de música clássica, ele é o mais exigente. Ele conhece, isso depois eu vi realmente que era verdade. E ele falou: cara, mas eu vou fazer o seguinte com você. Vem aqui para casa que nós vamos eu vou passar uma lista. O mais importante é o seguinte: a rádio é uma rádio, estava no Sistema Jornal do Brasil, né? E ela tinha muita informação, assim como é a JB FM, muitos noticiários.
e intercalado pelas músicas clássicas, né? Óperas e tal. E aí ele disse pra mim, falou, rapaz, o principal diferencial é você saber a pronúncia correta dos compositores, né? Porque isso que o pessoal cobra muito, né? Porque inclusive tem algumas pronúncias, por exemplo, eu vou citar uma aqui, que o pessoal fala muito Rachmaninoff, né? E é Rachmaninoff. Então o que acontece? Se você chegasse na rádio e falasse Rachmaninoff, você ia ser linchado lá dentro. O telefone ia soar. Ia soar e a sua cabeça ia ser pedida, né? Então, aí ele falou, vem cá, vem aqui em casa. Então eu lembro que nós fomos na casa dele ali em Copacabana, na época ele morava em Copacabana. Nós descemos para um bar ali, um boteco ali em Copacabana, sentamos, pedimos uma cerveja e ele ficou passando a pronúncia dos autores, enfim, das peças e tal. E nós ficamos ali, isso umas 2, 3 vezes. Ele falou, não, você já pegou o... Vamos lá, vamos tentar. E eu fiz, muito nervoso, realmente. E passei no teste, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Foi uma escola maravilhosa, maravilhosa. Acho que justamente por isso. Porque o ouvinte da... tipo de rádio que tem poucos ouvintes, mas os ouvintes são exigentes demais. Eles não olham pro locutor, até com, em alguns casos, logicamente, um pouco pedantes, né? Eles não olham pro locutor como um elo entre eles e a música. Eles se acham, em alguns casos, até um pouco superiores, né? Um pouco, não, mas esse... Eu lembro que tinha uma ouvinte numa das rádios que eu trabalhei, erudita, que ela costumava ligar para todos os locutores quando nós anunciávamos uma determinada intérprete de flauta, né? E nós falávamos a pronúncia correta, eu não me recordo agora, mas enfim, ela ligava para lá, olha, vocês não estão pronunciando corretamente. E aí o pessoal tinha pavor dela. Até que um dia, eu lembro que eu trabalhei, eu fazia vários horários na rádio, né? E eu trabalhei de 6 às 10 da manhã. E a primeira música que ia ser executada era dessa flautista. Eu falei, pô, graças a Deus. A ouvinte tá dormindo, 6 da manhã, pelo amor de Deus. Eu toquei. Quando eu anunciei o nome da mulher, rapaz, toca o telefone, era ela. 6 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não dorme. Fica monitorando lá. Monitorando, pra me criticar. Eu falei, meu Deus do céu. Será que ela não era esposa do chefe? Eu tô achando, rapaz. Enfim, então, mas de qualquer forma, tinha uma cobrança. Então, nós tivemos curso de pronúncia em italiano, em francês, em inglês, em alemão. E então, assim, culturalmente enriqueceu a carreira. Foi muito. Eu enriqueci muito o meu aprendizado e sou muito feliz de ter trabalhado tanto na Opus 90 quanto na MEC. Renato. Agora, já que você disse que a locução veio por causa de uma paixão pela música, que você sempre gostou muito de música. É verdade. Os ouvintes ficam naquela curiosidade. O que o locutor ouve quando está em casa? Que música que ele gosta de ouvir? Será que se ele pudesse escolher, como acontecia na Costa Verde, ele tocaria esta música? Então, Iselmar, eu queria que você escolhesse a primeira música, já que você não está mais na Costa Verde já há alguns anos, mas hoje aqui no Por Trás do Microfone é você que faz a programação musical. Pode pedir o seu primeiro som. Pois é, então eu vou pedir o primeiro som, um som que eu tocava muito na Costa Verde FM quando eu trabalhei lá. E essa música tem uma historinha, vou contar rapidamente aqui, que é o seguinte: é uma música que um locutor que trabalhava lá, que é um amigão nosso da turma toda lá, e que era uma figura, um cara engraçado, que ele animava o ambiente, irradiava alegria para todos nós lá. Ele adorava essa música. E ele morava lá, ele estava morando perto da rádio, né? Ele brincava que era num apart-hotel, né? Ele saía da rádio, bom, eu tô indo pro meu apart-hotel agora. Ele falou, eu quero ouvir no meu apart-hotel Sowing the Seeds of Love, do Tears for Fears. Eu falei, então, fica tranquilo que eu vou colocar aqui pra você. Deita lá no seu apart-hotel, na sua banheira de espuma e pode ouvir o Sowing the Seeds of Love. E aí, eu gostaria de ouvir agora novamente pra lembrar dos meus tempos de Costa Verde FM. Vamos lá, então. O primeiro som do Iselmar Pereira aqui no Por Trás do Microfone. Pode aumentar. Por Trás do Microfone. O
primeiro som do Iselmar aqui no programa Por Trás do Microfone. Lembrando que você pode participar mandando sua pergunta pelo Twitter, @PTMicrofone. Você também pode mandar pelo Facebook ou pelo Orkut, é só procurar Por Trás do Microfone, ou então o MSN, que também é e-mail, por trás do microfone, @hotmail.com. Tem uma galera aqui ligada, tem uma ouvinte, uma querida ouvinte que já ouviu até hoje todas as edições do Por Trás do Microfone. Ela trabalha em banco, falou, é só mais uma inspiração para eu tomar a decisão de aceitar beber essa cachaça pela primeira vez. Eu não posso dar esse mau conselho pra ela. Um grande beijo pra Patrícia, um beijão, sempre Beijo ligado pra aqui você, no Por Trás Patrícia. do Microfone. E também temos uma ouvinte ilustre, uma grande radialista, está ouvindo o programa, já mandou um recado aqui. Selma Boiron está ouvindo o programa, Iselmar mandou um abraço pra você. Mandou um abraço gigantesco pra ela, eu sou fã da Selma, eu acho ela uma locutora maravilhosa e, nossa, que honra saber que ela tá ouvindo a gente aqui. Pois é, Renato, e nós estamos com uma galera pra lá de Alemar nos ouvindo aqui. O pessoal, Iselmar, que está embarcado no navio sonda Vitória 10.000 NS30 na Bacia de Santos. Que bacana. Equipe da Petrobras lá gerando... Pô, um abraço grande pra todos vocês, vocês são profissionais de muita fibra, viu? Nossa senhora, um abraço grande. E tem uma galera saudosista lá que ouvia Costa Verde, o pessoal de rapaz. Muriqui, Nossa que senhora. curtia a programação lá da Costa Verde. E eu quero fazer um agradecimento especial ao fiscal da Petrobras, o Sérgio Rodrigues, ele que liberou a nossa audiência no refeitório agora a partir das 17 horas, Renato. A galera tá jantando, né? Que maravilha. A Cláudia Bom Regina... apetite pra todos. A Cláudia Regina Coelho, que é a nutricionista da plataforma, é nossa ouvinte também no programa de esportes, e estão fazendo essa gentileza lá, nos recebendo. Que bacana. O Sérgio Rodrigues, o Capitão Marcelo, Toe Pusher, o Bruno, que é o Deck Pusher, mas ele disse que pode chamar de Bate Fino. O Marco Antônio. Galera, muito obrigado pela audiência de mesmo, vocês. obrigado. Estamos muito felizes aqui. Renato. Então pode mandar a sua pergunta, como eu já falei, Isa está aqui em todas as redes sociais. Iselmar, fala um pouco mais então da última rádio antes da JBFM. Foi a FM o Dia. Teve uma passagem pela FM FM o Dia, né, Iselmar? Pois é, rapaz. O que acontece é o seguinte, eu tava na Opus 90, tranquilo, falando de Mozart, Beethoven e outros mais, quando de repente a rádio foi vendida para o grupo O Dia, né? E aí vocês imaginam aquela coisa, bom, a rádio vai acabar, eles não vão manter a programação com música erudita, vai ser uma programação diferente. E aí, bom, aí aquela correria, quem vai ficar, quem não vai, não sei o que e tal. E ninguém falava, eu tentei por todas as fontes que eu tinha na época saber quem seria o novo coordenador. E para tentar, bom, eu já havia feito rádio jovem popular, como eu falei para vocês. Eu acredito que ainda trabalha, já tem um tempo que eu não tenho contato com ela. É a Daniela Lapidos, que está na MEC FM, na produção da MEC FM, foi uma ótima locutora, é uma ótima locutora. E ela falou para mim, olha, eu já sei quem é o coordenador que vai ficar na FM o Dia, agora você corre, porque eles já estão com a equipe quase toda formada. E aí eu corri, fui atrás, descobri o Peixinho, Mário Henrique Peixinho, todo mundo deve saber quem é. Peixinho, a Selma falou que foi o Peixinho também que ajudou ela algumas Pois vezes. é, rapaz, na todo mundo carreira. passou pela vida do Peixinho, o Peixinho pela nossa Em vida. Portugal, na Rádio Cidade de Portugal, ela foi verdade. parar por causa do Peixinho. Que o Peixinho indicou ela o Peixinho pra ir é- trabalhar em Portugal. Eu não o vejo há muito tempo, inclusive, se ele estiver ouvindo, se alguém, mande um grande abraço para ele, porque é uma pessoa formidável, um grande profissional de rádio. E ele, bom, ele me deu essa oportunidade, ele junto com a Mara Torres, que era a produtora, que foi a produtora da FM o Dia nessa época. E eu fui o último locutor dessa primeira leva da FM o Dia a entrar, né? Porque eles já estavam realmente com a equipe quase toda formada. E eu fui o último a entrar. E aí tem uma história curiosa, né? Porque a Opus 90, ela acabou no dia 30 de abril de 1994. No dia seguinte, começaria já a FM o Dia, né? Eu trabalhei no último dia da Opus 90, dessa primeira fase da Opus 90, né? E no sábado. E no domingo, eu seria o segundo locutor a entrar no ar na
FM o Dia, às 8 da manhã. A rádio entraria no ar às 6, ela ficaria fechada para ajustes técnicos, né? E encerraria a Opus 90, se não me engano, meia-noite. E 6 da manhã já abriria como FM o Dia, a frequência 90,3. Na época, a FM o Dia começou em 90,3. E aí, eu fui para... Eu seria o segundo locutor, entraria às 8 da manhã no ar. Bom, como nós tínhamos a mesa de som, né, que nós utilizaríamos, seria a mesma que eu já usava na Opus 90, então eu já conhecia ela toda, porque o locutor tem muito esse problema de olhar a mesa pela primeira vez, né? Ele olha, pô, essa mesa eu não conheço, o cara fica nervoso, você pode ter anos de estrada em rádio, se é uma mesa diferente, o cara já treme. E eu, como a mesa era a mesma, eu falei, bom, a única coisa que eu tenho que saber é o que vai estar ligado aonde, né? Cada canal no CD player e tal. E aí eu falei, bom, eu ia pegar, na verdade, veja bem, eu pegaria meio-dia, agora me lembrei, eu pegaria meio-dia na rádio e eu pensei, bom, eu vou chegar lá por volta de 10 da manhã e vou ver o que tá ligado aonde, onde tá o microfone e tal. Papai, já conheço a mesa e vai dar tudo certo. Quando foi 8 da manhã, toco o telefone na minha casa. Era um domingo chuvoso, chovendo muito, dia 1º de maio de 94. E o Peixinho e a Mara Torres me falando comigo, olha, vem correndo pra cá, porque o locutor que estaria antes de você sofreu um acidente de carro vindo pra cá, tá chovendo muito. Caramba. Ele bateu no túnel, no Rebouças, e vem correndo pra cá, porque o anterior já tá aqui há um tempo, enfim, e eu corri pra lá sem saber, inclusive, onde as coisas estavam na mesa. Eu entrei no susto, na rádio, né? E cheguei lá, entrei, aquela confusão e tal, querendo saber do meu colega também se estava tudo bem com ele, que sofreu um acidente e tal, papá. Bom, imagina, o primeiro dia da rádio funcionando, você já entra num horário anterior ao que você estava programado, por causa de um acidente de um colega, chovendo barbaridade, foi difícil de chegar na rádio. Bom, a cereja do sundae, Deus que me perdoe. Porque Deus que me perdoe mesmo, porque o que acontece? Vocês talvez não estejam juntando o nome e a pessoa, mas dia 1º de maio de 94 foi o dia do fatídico acidente do Ayrton Senna. Então, o que acontece? Tava acontecendo a corrida, eu lá, uma pilha de nervos, porque primeiro dia da rádio, querendo que tudo dê certo, a produtora e o coordenador atrás de mim, vamos lá, e vai dar certo, e todo mundo falando dentro do estúdio, e acontece o acidente. Eu confesso a vocês que na hora eu não tive a mínima noção da gravidade do negócio. Ele simplesmente sofreu um acidente e eu tô trabalhando e tal. E o redator que estava de plantão, e seria o único a fazer aquele plantão naquele dia, ele também foi embora, né? Deu o horário dele, eu não me lembro se não pediram para ele esticar o horário, enfim, ou se também com o nervosismo de todos pela estreia da rádio, não tiveram a noção da gravidade do acidente do Ayrton Senna. E eu fiquei sem redator, ficamos sem ninguém para redigir nota. Quando foi por volta de 1 da tarde, se não me engano, veio a notícia da morte do Ayrton Senna. Foi 1h da tarde. E aí, rapaz, chegaram lá no estúdio, eu começando a me acalmar com o negócio da rádio, vem a notícia da morte do Ayrton Senna. E aí, todo mundo nervoso e, cara, redige uma nota aí. E eu falei, mas vou falar o quê, meu Deus? Eu vou no primeiro dia da rádio, que eu não vi a corrida, eu não sei como foi o acidente. O que eu fiz? Eu peguei as notas anteriores do redator, né? Com o hospital que ele tinha sido, para onde ele tinha sido levado, a curva Tamburello, onde foi o acidente, enfim, tudo isso, e fiz uma nota. Quer dizer, eu estreiei como redator nesse dia, rapaz. Pois é, e aí o que acontece? Quer dizer, foi um dia trágico pro Brasil, né? Mas e que eu só fui ter a noção da repercussão do negócio depois que eu saí de lá, que a adrenalina baixou, né? E eu pude ver realmente a repercussão, aquela coisa, né, da morte de um ídolo do esporte nacional, né?
E então foi um dia realmente assim movimentado. Isso vem, Zelmar, a calhar aqui com uma pergunta, Renato, da nossa ouvinte Márcia Ruanes, lá de Niterói. Ela coloca aqui que a profissão de radialista exige algumas características do profissional, tais como criatividade, agilidade, conhecimento, entre outras, né? Você é um profissional experiente, mostrando aí algumas dessas virtudes nesse momento de dificuldade, onde o improviso e o inusitado, né, vêm juntos. Às né? vezes tem que fazer. Você teve que trabalhar algumas dessas características que ela cita aqui um pouco mais para você se tornar um profissional mais completo como é hoje? Qual que você sentiu mais dificuldade? Assim, Primeiro que profissional completo é um elogio seu. eu ainda tô aprendendo e muito, acho que ainda tem muita coisa pela frente. Mas eu acho o seguinte, a experiência é muito boa. Você vai enfrentando dificuldades, você vai aprendendo com elas. E em alguns momentos você vence essas dificuldades muito bem, em outros você derrapa, mas aí logo depois você pensa, poxa, se tiver uma próxima vez eu vou fazer melhor. Então eu acho que é o aprendizado do dia a dia. A rádio tem muito isso, porque você faz ao vivo aquilo, né? Então, assim, você tem a oportunidade de estar sempre melhorando com a experiência. E uma coisa que eu acho muito importante alguns não dão tanto valor. Até porque o cara acha, poxa, o locutor, o que ele tem que ter? Ele tem que ter uma boa voz, uma boa dicção e ler o que mandaram para ele ler. Eu não acho bem assim. Eu acho que o locutor, ele tem que ser alguém que tenha cultura geral, que ele leia, que ele se informe, né? Porque você está sempre lidando com a informação, né? Independente da rádio que você trabalhe, você está sempre lidando com a informação. E o ouvinte, além de você estar passando para ele uma coisa nova, uma informação muitas vezes nova, às vezes o ouvinte está sabendo mais daquele assunto do que você. É verdade. E se você passa para ele uma informação errada, você perde credibilidade, né? Então, o que acontece? O trabalho ele é muito louco, trabalha em rádio muito rápido, né? Então, por exemplo, alguém passa às vezes uma notícia para você, e não é culpa do redator ou de quem quer que seja, e na correria de fazer aquilo tem um erro ali. Tem uns casos muito engraçados nesse meio que a gente obviamente não pode contar o santo, só o milagre. Então, conte-nos. Então eu vou contar alguns milagres. Por exemplo, eu lembro na época do ministro dos esportes, o Agnello Queiroz. Eu lembro de um redator que botou uma nota, né, num fim de semana para um determinado locutor e botou, não sei o que, o ministro Agnello Queiroz dos esportes e tal, e botou a nota pro locutor ler naquele dia, no fim de semana. E o locutor pegou a nota, olhou, cheio de pompa e circunstância, né? E não é possível, esse redator tá maluco, não existe esse nome, Agnello. O nome do cara deve ser Ângelo. E ele errou, deixa eu trocar aqui. Ele riscou, leu Ângelo, leu a nota com aquela voz grave, bonita. Né? O ministro Ângelo Queiroz e tal. E pra piorar, ainda botou um recado mal criado pro redator. Nossa. Tome cuidado na próxima vez que digitar, porque você... o redator... Trata-se de uma autoridade. Por favor, um pouco mais de respeito. E aí o redator, na segunda-feira, você imagina a felicidade do cara, né? Então, acontece, é uma informação que se o locutor tem... Ele não vai, por mais estranho que ele ache um nome, enfim, eu dei apenas um exemplo aqui, mas eu acho importante que o locutor se informe, sabe? Isso é bom para a pessoa, para você aumentar teu conhecimento, a cultura. Eu gosto muito de ler jornais, de ler revistas. Eu confesso, eu não vou fazer média, que eu não sou um leitor quanto mais de livros. Eu gostaria de ser mais, né? Mas, eventualmente, também leio livros e tal. E eu gosto de saber o que está acontecendo, de me atualizar. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho necessário que quem trabalha com locução, que se informe, entendeu? Para que não caia nessas armadilhas como essa que eu citei agora. Pois é. Agora, Iselmar,
Uma Fala, coisa Renato. que chama atenção na sua locução é a precisão. Você acha que isso se deve a esse seu conhecimento, a essa coisa de você querer entender a notícia antes de ler? Eu sou seu ouvinte há alguns anos. Obrigado. Sou seu fã mesmo. Sempre falei aqui na escola de rádio que, como locutor de rádio adulta, você é o meu preferido. Que Obrigado. me perdoem meus grandes amigos Rui Jobim, Mário Márcio, Marcão Rodrigues. Mas eu sempre muito admirei a sua calma, a sua tranquilidade e a certeza que você lê, a precisão que você lê as notícias. E tem até um vídeo no YouTube, que eu até convido os nossos ouvintes a assistirem, tá lá na nossa página no Facebook, na página do Por Trás do Microfone, que mostra uma tranquilidade, assim. Você pega o texto, lê, depois vai, põe em cima da mesa, tudo certinho, quase que arruma coisa. Você fala, cara, como é que o cara tá fazendo isso, sabe? Uma das maiores audiências do Rio de Janeiro, 10 da noite, o cara numa tranquilidade que parece que ele tá no sofá de casa, sabe? Virando a folha do jornal. Então você acha que no caso da sua locução ser tão precisa, com poucos erros como é essa questão do conhecimento, de manhã você já gosta de estar informado, para você não cair nessas pegadinhas? Eu acho o seguinte, erros acontecem, é humano, eu erro, todos erram, né? Agora, eu acho que quanto mais cuidado você tem com o que você faz, você diminui a margem de erro. Isso vale para qualquer trabalho, né? E o trabalho de locução, eu acho que primordialmente é atenção, principalmente numa rádio adulta, como você disse, que é a que eu trabalho, o JBFM. É uma rádio que você lê muitas notícias, você está sempre em cima dos acontecimentos e eu acho que você tem que estar atualizado. Então, o que eu procuro fazer? Isso é muito pessoal. Como eu disse, eu costumo ler muito, né, me atualizar, saber de todas as informações e eu tenho uma vantagem, eu considero, porque tem gente que não gosta de determinados assuntos, né? O cara, por exemplo, pega o jornal, só vou ler esportes, né? O outro, não, eu só gosto de economia. E já eu não, eu leio da primeira página o obituário. Você tá pensando que é brincadeira? Eu leio o obituário, cara. Nossa. Todo dia eu leio o obituário. Então eu leio tudo me interessa, né? As revistas, eu leio tudo me interessa realmente. Então, eu acho que é isso, você tá atualizado. Uma coisa que eu gosto de fazer, aí é muito pessoal, não é uma crítica, porque eu acho que cada um tem o seu método de trabalho. O meu é assim, eu costumo, logicamente, quando dá tempo, porque às vezes a notícia chega correndo e você tem que abrir o microfone e ler, e não dá tempo de fazer isso, mas eu gosto de ler antes a notícia. Por quê? Porque quando você passa para o ouvinte, a notícia não fica lida, ela fica informada. Você está informando a ele um acontecimento, você entendeu o que você está lendo para ele, né? E está informando a ele. Você não está lendo uma nota simplesmente. Então eu me preocupo com isso. Eu gosto de pegar a nota antes, ler, entender. Às vezes uma frase, quando eu tenho tempo, uma frase colocada de uma forma que eu não entendi, eu ligo para o redator e eu trabalho com ótimos redatores, Antônio Ribeiro, Aline Gonçalves, são pessoas maravilhosas, experientes no meio de televisão, de rádio. Tenho muita sorte com isso. E eles são pessoas extremamente humildes, além de profissionais excepcionais. Eles ouvem muito quando, às vezes eu ligo e, poxa, Antônio, eu não entendi essa frase, o que é isso? Eu acho que eu posso melhorar isso, e aí ele melhora, e a nota fica excelente. Então, assim, eu trabalho muito com essa parceria com o pessoal da redação para que a gente faça um trabalho que seja bom pro ouvinte, né? Eu acho que é basicamente isso. Agora, não me isenta de erros. Eventualmente eu cometo meus erros lá e, enfim... Mas vamos tentando melhorar sempre. Agora, antes da gente entrar na JBFM, que eu tenho certeza que vai ser uma parte longa do nosso papo, porque são 15 anos. É verdade. É um casamento, né? É verdade, é verdade. Poucos locutores hoje em dia aqui no Daio do Rio de Janeiro estão há 15 anos na mesma FM. Acredito que poucos. Você é um deles. É verdade. E então eu queria que você escolhesse uma música que encheu o saco, Isilmar, aquela que você não aguentava mais tocar, que quando o programador colocava lá no seu computador, eu botava, você tem que tocar essa, não, essa de novo não, eu não aguento. Pois essa parte eu queria até pular, rapaz, mas já que vocês insistiram tanto... O negócio é o seguinte, eu tenho muito respeito, como eu falei pra você, eu gosto muito de música e sou muito eclético também, meu gosto passeia pelo samba,
apesar dessa minha cara de nerd aqui com óculos e tudo, eu adoro heavy metal, cara. Quando eu falo isso, as pessoas abrem a boca. Cara, você não tem cara, entendeu? Eu não tenho cabelo comprido, eu não ando com taxinha, com não sei o quê. Mas eu adoro rock and roll, eu adoro samba, eu adoro pop rock, enfim, eu gosto de vários estilos musicais. Agora, só uma pergunta. Já que você disse que adora rock, antes de tocar a música que você não suportava, eu queria te fazer uma pergunta. Você trabalhou 15 anos, ou pelo menos vamos botar aí 11 anos, sendo vizinho da Rádio Cidade. É verdade, é verdade. Nunca sentiu vontade de trabalhar na Rádio Cidade, já que você disse que gosta de rock, que ouve rock em casa, por ser da mesma empresa? Nunca você sentiu vontade de experimentar ser um locutor da cidade? É engraçado o seguinte, a minha relação de vontade de trabalhar na Rádio Cidade, que eu acredito que todos os locutores do Rio de Janeiro que não trabalharam tiveram vontade em algum momento, né? A Rádio Cidade foi inspiradora da maioria de nós aqui. Mas engraçado, eu queria trabalhar na Rádio Cidade antes. Quando a rádio já era uma rádio rock e eu já estava trabalhando na JB, eu já tinha um outro perfil, até pessoal, eu acredito, como locutor. E eu acho que, assim, já não me encantava mais a possibilidade de trabalhar como locutor da Rádio Cidade, apesar de ser ouvinte da Rádio Cidade, de ter amigos lá na época, queridos, como nós estamos comentando aqui em off, vários nomes, né? E agora eu realmente o meu tempo de ouvinte da Rádio Cidade até, e que eu nem sonhava em trabalhar em rádio, era do tempo do Fernando Mansur, do Eladio Sandoval, dessa turma toda, Maurício Figueiredo, e eu admirava demais os caras. Eu queria muito trabalhar com eles um dia. Tive a felicidade de ir na JB trabalhar com o Fernando Mansur. Assim que eu entrei na JB, o Fernando Mansur ainda estava conosco. E então, assim, mas já na época da Rádio Rock, eu diria que não necessariamente trabalhar, mas como ouvinte, como colega deles, sim, era um prazer conviver com eles. Eu estava sempre lá, os estúdios eram um ao lado do outro, a gente estava sempre confraternizando lá no famoso prédio da Avenida Brasil 500. Rapaz, tinha um refeitório lá, na época da Voz do Brasil, a turma toda ia pra lá jantar, era uma farda, muito bom, que saudade daquilo. Mas tu não vai fugir de ter que escolher a música que não, eu tava achando que esse papinho que você falou, eu ia conseguir fazer um desvio. Viajou aqui na Rádio Cidade. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte então, eu vou pedir uma música, eu tenho um respeito enorme, isso que eu tava começando a dizer, por todas as músicas, enfim, todos os músicos. Eu sei que é um trabalho que não é fácil, entendeu? O que eles fazem, de todas as vertentes musicais. Agora, gosto é uma coisa pessoal, né? Então, assim, o meu gosto não é o certo, também não é o errado, é apenas o meu gosto, né? Então, assim, muitas músicas que eu toquei nesse tempo todo aí de rádio, elas me irritaram ou por eu gostar até da música e da banda, eu até citei algumas aqui em off, né? Mas já que eu vou pedir uma só, deixa só nessa aqui mesmo. Eu gostava, mas de tanto tocar já estavam me irritando. Só que eu lembrei de uma, rapaz, no meu tempo de FM o Dia, que ela tocava tanto, mas o pessoal pedia tanto. Eu não me lembro nem quantas vezes eu tocava no meu horário, acho que era de hora em hora, mais ou menos. Eu vou pedir o Sampa Cru, Eterno Amor. Eu tenho certeza que os ouvintes vão adorar, cara. O pessoal vão adorar, deve estar uns 10 anos. Eu tenho certeza. Eu só não quero sair à rua depois aqui. O pior é que a cada semana tá piorando, né? Pois é. Indo mais fundo, não Até então o Anderson tava... Começou com hit. Ih, rapaz, ó, que beleza. Depois já tivemos Latino. O Tchan. Na semana passada é o Tchan. Hoje você com o Sampa Crio. No Sampa Crio. Alguém tem que fazer o serviço sujo. Alguém tem que fazer. Então vamos ouvir agora no Por Trás do Microfone, na Rádio Revista Web, Sampa Crio com Eterno Amor. Essa não precisa aumentar, não. Por Trás do Microfone. Estando com você, eu me sinto bem pra
você não dou 10, eu dou nota 100. Você, eu acredito no... 1 minuto e meio de música tá bom, né, Isamar? Que isso, o Renato já tava batucando na cadeira aqui. Já deu pra matar a saudade, né? Que isso, não faz. Era pra tocar, mas tudo bem, tá bom, 1 minuto e meio tá bom. Eu vou deixar como BG então, enquanto a gente vai falando. Isamar, tem um recado aqui do senhor Rui Jobim, diretor rapaz, da mas Escola que honra, de Rádio. que honra. Mandou um abraço pra você. Obrigado, Rui, um abraço Disse grande pra você que também. sempre cita o seu nome nas aulas. Que isso, Como um ótimo locutor, como uma referência aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Rui, muito obrigado. Você também é uma referência e esse trabalho que você faz aqui na Escola de Rádio é espetacular. Obrigado mesmo, estou muito lisonjeado com o teu recado. Inclusive, Zelmar e Renato, eu quero ressaltar que hoje eu entrei de carona ali, assisti uns minutos da aula do Bruno Menezes, que estava fazendo aqui uma das matérias do curso profissionalizante, e exatamente o que você comentou aqui do locutor que não lê a notícia, ele informa. Exato. Né? Era exatamente esse o tema que o Bruno estava abordando na turma isso é muito como importante. orientação. É muito um importante trabalho ser enfatizado. que é bem batido aqui na escola, é bem isso é focado. ótimo, isso é sinal que vocês vão formar sempre bons profissionais. Pois é. Renato. Vamos falar de JBFM, 15 anos de história, né, Isamar? É verdade, Renato, é verdade. Como começou? Como surgiu o convite? Rapaz, como um grande amigo meu do meio também, o Luciano Durso, ele sempre fala, o sistema JB era Hollywood do rádio, né? E a gente, todos os locutores sempre tiveram vontade de trabalhar em uma das rádios do sistema e tal. E eu ouvi a JB. É legal quando você trabalha em uma rádio que você é ouvinte. Antes de trabalhar, você é ouvinte. Porque às vezes você trabalha por diversas circunstâncias. Você é um profissional do meio. Você não pode ficar escolhendo, eu quero trabalhar aqui ou não quero trabalhar ali. É sempre muito bom você estar empregado no meio, principalmente, né? Agora, eu era ouvinte da JB, como sou ainda. E quando houve o convite, foi até, na verdade, o meu colega ainda remanescente, grande amigo Alexandre Tavares, que já trabalhava na rádio. Ele estava para sair de férias e ele falou para mim, olha, rapaz, eu estava na MEC FM, nós estamos fazendo uns testes aqui para locutor para cobrir férias, né? Eu tô querendo sair de férias, estou desesperado, já estou adiando minhas férias aqui alguns dias, algumas semanas, porque o nosso coordenador, o saudoso Luiz Paladino, ele já ouviu alguns locutores e não gostou. E ele tá cismado e tal, e eu falei, aí você é meu último recurso, vem aqui, bom, tudo bem, vamos lá. Eu fui feliz da vida, porque apesar de ser apenas para cobrir férias, eu sempre sonhei em trabalhar na JB. E fiz o teste, tive a sorte do Paladino gostar desse meu teste e fiquei cobrindo férias. E aí foi engraçado, porque eu cobri uma sucessão de férias, né, de janeiro de 96 até maio, junho, se eu não me engano. Todos foram tirando férias em sequência e eu fui ficando, né? Quando chegou no último mês, no último período de férias, né, que, se não me engano, era o do Silvio Vasconcelos, o grande locutor Silvio Vasconcelos, ele optou por sair da rádio. Ele já tinha um trabalho em publicidade muito grande, que tomava muito tempo dele, e felizmente é um trabalho que ele até hoje tem muito sucesso. Ele já tinha a televisão, fazendo televisão, e ele estava com uma sobrecarga de trabalho muito grande, então ele disse, olha, eu vou sair, eu vou ter que sair de alguns dos trabalhos e tal, e vou ter que sair da JB. E quando ele saiu, foi naquele mês, tem coisas que acontecem, rapaz, que tem que ser, né? E eu já estava desesperado, porque eu já estava adaptado à rádio. 6 meses cobrindo férias, direto e tal, e querendo ficar, e pensando como é que eu vou ficar, porque só tinha monstro ali, né? Era o Fernando Mansur, o saudoso Orlando de Souza, Maurício Figueiredo, Silvio Vasconcelos, meus amigos Alexandre Tavares, Marcos Soares, enfim. E eu pensei, poxa, eu não vou ficar, né? E o Silvio resolveu sair.
Aí eu fiquei numa felicidade danada, né? Feliz por ele, porque eu senti que ele estava fazendo essa opção, porque ele estava com um volume de trabalho muito grande, estava muito bem. E por mim, logicamente, que finalmente entrei na rádio que eu sempre sonhei trabalhar, né? É uma rádio que trabalha com... Eu já tinha tido a experiência de trabalhar no sistema nos 9 meses que eu trabalhei no Opus 90, que funcionava no sistema JB. Então eu gostava daquele ambiente, eu gostava daquilo. O prédio naquela época, ele tinha toda uma aura. O Jornal do Brasil funcionava no prédio. Então você via, como eu estou dizendo para vocês, como eu gosto muito de me atualizar, de ler, eu tenho como parâmetro pessoas assim que eu... Zuenir Ventura, Luiz Fernando Veríssimo, Arthur Chechel, hoje estão em outro jornal, e outras pessoas mais trabalharam no jornal. Eu cruzava com essas pessoas nos elevadores e tinha oportunidade em algumas vezes de trocar ideias com eles e tal. E era muito gratificante, né? Eu já estava acostumado com isso. Então quando o Silvio resolveu sair, e eu fiquei, né? E eu fiquei igual pinto no lixo. Ô Iselmar, qual é na programação da JB o seu momento de entrada? Eu faço o horário de 6 da tarde às 10 da noite. Né? Nesse horário, eu pego a segunda parte do painel JB, que é um programa de música e informação, intercalando música e informação. A segunda edição dele, a primeira edição é de 7 às 9 da manhã. A segunda edição é de 5 da tarde às 7 da noite. A primeira parte, de 5 às 6, faz o meu colega, o Robson França, e eu pego a segunda parte de 6 às 7. Né? É muito dinâmico o programa, porque ele tem muitas entradas de repórter aéreo. Carlos Eduardo Cardoso está sempre dando as informações do trânsito aí com a maior competência. A Isis gosta muito. Ela acabou de falar aqui pra gente que ela adora quando tá presa no engarrafamento, ouve aquela voz, tá tudo parado. Atrasada pra chegar na faculdade, fica desesperada, né, Isis? Pois é. Mas enfim, ele então tem as entradas do Carlos Eduardo com o trânsito, as notícias, as músicas. Justamente por ser uma vitrine dentro da rádio, é muito requisitado pela área comercial, então tem muitos comerciais nesse horário, né? E tem, rapaz, a Voz do Brasil. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil, obviamente, tem que entrar às 7 da noite em ponto, né? Então você imagina a minha loucura tentar equacionar, daí vem... Por isso que eu digo que nada se perde. Daí vem a minha matemática dos meus tempos de estatística lá atrás. Essa era uma das observações que eu ia fazer, Zelmar, para você complementar a sua resposta. A sua experiência em atividades anteriores, no que elas se aplicariam às suas atividades hoje. Eu acho que brincando, mas tem alguma coisa. Porque o que acontece? Você tem que fazer contas. É impressionante. Mas perto do horário da Voz do Brasil, eu tenho uma série de coisas para encaixar naquele curto período de tempo, e às vezes eu fico louco, o que eu vou fazer? Eu não posso cortar uma música, eu não posso deixar de ler uma notícia, e ao mesmo tempo também os comerciais têm que entrar, enfim, e eu acho que aí eu busco um pouco dos primórdios do meu tempo de estudante de estatística, eu não cheguei a ser matemática, mas de estudante de estatística, para ver se eu consigo equacionar essa fórmula aí, fazer tudo direitinho, e eu acho que tem saído, né? E, enfim, e o programa basicamente até às 7 da noite é esse, é o Painel JB. Depois vem a Voz do Brasil. Nós continuamos com a nossa programação na web, né? A JB continua durante a Voz do Brasil na web. 19 às 20 horas na web. De 19 às 20 horas, no www.jb.fm. Mas é sem locução, né, Iselmar? Com locução. Com locução, você Eu continuo fazendo locução de 19 às 20. E então o pessoal que por acaso não queira escutar a Voz do Brasil e que tiver acesso à internet pode nos prestigiar ouvindo a JB pela web. Tem imagem de estúdio também? Não. Não. Eu acho que os locutores lá não são muito bonitos e eles resolveram a começar por mim, e eles resolveram não fazer esse desagrado ao ouvinte, entendeu? Deixa a sua voz que tá bom demais. Aí, quer dizer, então, e de 8 da noite às 10, nós temos uma programação
mais pra noite mesmo, com uma... quer dizer, tem mais música do que informação, eu diria. Diferente da parte anterior, da Voz do Brasil, tem bastante música, que eu acho que é um horário realmente que a pessoa que está ouvindo rádio depois de 8 horas, ela foge um pouquinho dessa fórmula de notícia. Ela é um horário que a pessoa já está cansada e ela quer ouvir música, quer relaxar, então eu acho que a fórmula da noite na JB é essa, né? Então de 8 às 10 antes de eu passar o bastão pro meu amigo Marco Antônio, passar o horário da rádio pro meu amigo Marco Antônio, o horário é basicamente esse. Zé Mar, na JB você citou aí alguns nomes de locutores maravilhosos, profissionais renomados, Silvio Vasconcelos, Orlando de Souza, Maurício Figueiredo, Fernando Mansur. Sim. Né? Nos conta aí uma passagem interessante, divertida, pitoresca, porque é um timaço aí com uma larga experiência em rádio também, uma coisa que, assim, você lembra, e quando você lembra desse time reunido, você cai na gargalhada, se diverte de lembrar algum momento passado com essa turma. Mas publicável, você tem certeza? Tem um pi aí? Impublicável tem várias. Publicável, deixa eu pensar aqui, rapaz. Tem passagens maravilhosas com eles. É o que eu falei, são todos profissionais maravilhosos, pessoas muito legais de trabalhar, entendeu? E alguns, como esses que você citou, que eu já havia falado, Maurício Figueiredo, Silvio, que eu tenho muita saudade de trabalhar com eles, outros que ainda trabalham comigo, eu tenho a felicidade de trabalhar com eles ainda. E o que eu acho é o seguinte... Tem umas coisas engraçadas, assim, por exemplo, tem uma passagem que eu acho muito engraçada e ao mesmo tempo é engraçada e demonstra o quão profissional é o cidadão, entendeu? Porque o Maurício Figueiredo, eu lembrei de uma passagem dele agora, muito interessante. Nessas chuvas de verão, né, que acontecem e que aqui o Rio a gente enfrenta muito bem, né, geralmente embaixo d'água. Quando nós estávamos lá, a rádio funcionava no prédio da Avenida Brasil 500, eu lembro que teve um temporal desse que alagou o Rio de Janeiro e tal, e ninguém saía. Eu lembro que os repórteres do próprio Jornal do Brasil tentavam sair do prédio para cobrir os estragos da chuva e não conseguiam sair. E eu alagado lá, e chegando o horário da rendição, né, do Maurício Figueiredo, me render às 10 da noite. E naquela época ninguém tinha celular, ou quase ninguém, né? Eu sei que quem está me ouvindo é um pouquinho mais novo, deve estar pensando, existiu esse tempo? Existiu, gente. Já teve um tempo que ninguém tinha celular. Pois é. E aí o que aconteceu? Chegando a hora do Maurício me render, eu falei, o Maurício não vai chegar, porque tá parado, a cidade tá paralisada. Quando deu 10h15 da noite, rapaz, adentra o estúdio, meu querido amigo Maurício Figueiredo, com água até a cintura. Caramba. Todo encharcado. Eu olhei pra ele e falei, Maurício, que isso, cara? Você tá maluco? Ele falou, não, o que aconteceu foi o seguinte, eu larguei o carro em casa, eu senti que não dava pra chegar de carro, peguei um ônibus, o ônibus parou na Central do Brasil, não conseguia mais passar. Ele disse, eu não posso deixar o Zelmar lá na pior. Ele desceu do ônibus e foi andando no meio da água, um louco, entendeu? O melhor dos loucos, entendeu? E foi andando lá para me render no horário. Eu dei uma bronca daquelas nele, falei para ele que ele nunca mais fizesse aquilo, entendeu? E então, assim, é uma história que ilustra esse companheirismo do meio e que muitas vezes quem está do outro lado ouvindo a rádio não sabe, né? Então é por isso que eu digo que tem profissionais realmente que honram a profissão, sabe? Por isso que eu cito muito, eu gosto de citar muito essa história até em papos informais, porque eu não esqueço. Eu tenho muito boa memória para essas coisas boas. Eu me lembro eu esqueço da música que me marcou. É ruim, viu? Mas dessas histórias boas eu me lembro bem. Agora tem nossos ouvintes lá da plataforma NS30 mandaram uma perguntinha aqui para você, um pouco fora do escopo que nós estamos. Vamos lá. Mas eles querem saber se você, em algum momento da sua carreira, né, já trabalhou como locutor esportivo, e eles também perguntam qual é o seu time de futebol. Rapaz, eu nunca trabalhei como locutor esportivo, não. Agora, o meu time de futebol é o mais querido do Brasil. Aê! Só
flamenguista aqui, rapaz. Lógico, é o rubro-negro. Escolheu bem, né? Não tinha como ser outro. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: eu cresci, a minha geração, cara, cresceu vendo o Zico. Não tinha como torcer para outro time. Infelizmente. Eu cresci vendo o Zico jogar. A sonda tá balançando lá, cheio de rubro-negro, tá todo mundo vibrando agora. Então, saudações rubro-negras pra todos vocês. Agora, Zilmar, a Cláudia Diga, também Renato. perguntou se a participação do ouvinte em excesso incomoda, atrapalha a programação de uma rádio. No caso da JB não tem tanto esse contato, né? Mas nas outras rádios que você já trabalhou, que eram populares, tem essa coisa do contato com o ouvinte direto, daquele ouvinte que liga todo dia, como você disse lá no caso da Opus. Na sua opinião, em excesso esse contato atrapalha um pouco o trabalho do locutor? Olha, Renato, primeiro, obrigado a Cláudia pela pergunta. Eu acho que não, sabe por quê? As rádios todas, elas têm um filtro, né? O que acontece? Os locutores ligam mesmo, e dependendo da audiência da rádio, às vezes ligam em excesso, porque tem excesso de audiência, muita gente ouvindo, muita gente ligando, participando. Eu acho ótimo. E o que acontece é que a rádio tem um filtro, porque você, infelizmente, não tem como botar todos os ouvintes no ar para falar, para pedir música e tal, porque tem uma série de outras coisas que precisam ser veiculadas, né? Então, é feita uma seleção. Às vezes, até dependendo da rádio, por exemplo, uma música muito pedida, uma rádio de pedidos de música e tal. O ouvinte pede uma música que acabou de tocar na rádio. Então não tem como ele entrar no ar novamente e pedir a mesma música, repetir a mesma música, né? O ouvinte, às vezes, não entende isso. É normal. Agora, quem trabalha no meio sabe como isso funciona e normalmente é assim. A JB, o perfil dela é outro, né? Não é um perfil de uma rádio que o ouvinte participe. O ouvinte na rádio participa muito por e-mail, por Twitter, né? Agora, não por telefônico, como participam. Hoje em dia eu acho que está diminuindo muito isso, a participação por telefone, né? A participação é mais por web, via internet. Twitter, e-mail. Exato, Mas antigamente, eu lembro muito na FM o Dia, o pessoal participava muito, na Costa Verde participavam muito. Na Opus, eu falei até da ouvinte, mas era em off, ela ligava para o estúdio, porque não tinha também participação no ar, né? Mas na Costa Verde, na FM o Dia, tinha participação no ar. E eu adorava. Eu gostava, porque é interessante você falar com o ouvinte, você saber o que ele está achando. Ele às vezes tem um elogio a fazer, tem uma reclamação a fazer. E eu acho tudo isso válido para o profissional de rádio ele se aperfeiçoar, ele fazer uma autocrítica também, porque às vezes a gente fica naquela cabine ali, quem não conhece um estúdio de rádio, a gente fica muito isolado. É engraçado quando você convida alguém para conhecer um estúdio de rádio. Normalmente a pessoa vai lá, isso aqui O cara acha que imagina assim, 200 pessoas, acha que a banda tá tocando ao vivo lá, sai uma banda e entra outra, sabe como é que é? Então assim, não imagina às vezes até a solidão que é pro locutor ficar ali na cabine, né? E você, o que acontece? Então, dependendo da formação, da cabeça de cada um, você cria um estereótipo do que você está fazendo no ar. E às vezes não é aquilo, né? O ouvinte está encarando de forma diferente. Então é bom você ter esse feedback. O ouvinte te dizer o que ele está achando e tal, porque aí você, tô acertando aqui, tô errando ali, e você vai aparando as arestas. Agora, tem uma pergunta aqui da Selma, Zilmar. E queria só lembrar uma coisa, porque a Selma comentou aqui no programa que ela foi a primeira mulher da maioria das rádios que ela trabalhou. E ela também foi a primeira mulher do Por Trás do Microfone. Foi, merece os parabéns. É a nossa musa aqui do Por Trás do Microfone. Um beijo, Selma. E ela tá querendo saber se tem alguma rádio no Dial que você gostaria de trabalhar, se tem algum profissional ainda que você gostaria de ter trabalhado, e o que você acha da locução feminina? Olha, Selma, primeiro, uma honra você mandar uma pergunta pra mim aqui. Eu sou fã demais do teu trabalho, gosto muito, muito mesmo, de verdade. Não tô rasgando cedo aqui. Eu escuto você sempre que posso, sempre escutei. Enfim, adoro o teu trabalho. E o que acontece é o seguinte: uma rádio que eu não trabalhei,
Eu não consigo me lembrar agora, porque eu já tô tanto tempo na JB e é uma rádio tão do perfil que eu gosto como ouvinte, apesar de gostar das outras também, eu escuto rádio popular, eu escuto rádio jovem, né? E claro que em determinados momentos, né? É como música, você tem hora que tá com vontade de ouvir rock, pô, tem hora que você quer ouvir samba, enfim, e rádio eu acho que é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que não, assim, que dentro das rádios do Rio, eu tô bem satisfeito com o que eu tenho feito. E profissionais de rádio, olha, um profissional seria você. Eu acho você o máximo, uma ótima locutora. Pessoas, eu não tive o prazer ainda de conhecer você pessoalmente, mas amigos do meio falam muito bem de você, muito bem mesmo. Então, assim, tem outras pessoas também queridas que eu escuto, eu conheço como o próprio Rui. Eu nunca trabalhei com o Rui, eu escuto o Rui há tantos anos e, enfim, então, são tantos profissionais aqui de rádio, né? A gente tem um grupo assim que eu chamo de pequeno, né? Que até quando nós não nos conhecemos pessoalmente, a gente tem a sensação de que se conhece, porque tem muitas pessoas que trabalham no meio e que já trabalharam com você, trabalharam comigo, trabalharam com o Rui, trabalharam com outra colega qualquer e acabam falando e a gente acaba criando a imagem dessas pessoas e na maioria das vezes uma imagem positiva. E então eu me sinto como se já tivesse trabalhado, né? E então, assim, poxa, tem uma infinidade, como todos esses que eu tô dizendo. Agora na minha cabeça, assim, mas com certeza esses todos que eu falei, a locução feminina, que foi a outra pergunta que você fez, eu acho ótimo. Eu acho muito. Até porque eu gosto demais da voz feminina, entendeu? Então, eu sou suspeito, né? Então, eu acho a locução feminina excelente, muito bom. Quanto mais espaço tiver para locução feminina, melhor para o rádio. E agora tem uma locutora lá na JBFM, né? Nós temos uma locutora, Rafaela Ferraz, também. Exatamente, uma ótima profissional, uma voz muito bonita. Então, assim, quanto mais espaço tiver para a voz feminina também, que é uma coisa realmente que eu acho que as mulheres sofrem mais do que os homens nesse meio, sabia? Tem um certo preconceito, eu acho que eu espero que isso já era para ter acabado, aliás, há muito tempo, mas enfim, eu acho que tem que ter mais espaço para locução feminina, sim. Agora, Zilmar, a Maria Madalena tá fazendo uma pergunta aqui. Se você já foi reconhecido na rua, numa loja, em algum lugar, pela voz? Não, nunca foi. Nunca foi? Nunca foi. Até porque eu acho, eu não sei, não é falsa modéstia, não. Eu acho que a minha voz não é tão marcante. Eu tenho uma voz bem colocada, o timbre talvez agradável e tudo, mas não é uma voz marcante. Eu acho que as vozes que são reconhecidas na rua são aquelas vozes, por exemplo, o Márcio Seixas. Entendeu? O Márcio Seixas, ele fala na rua, sabe que é ele. Não tem jeito, entendeu? Então eu acho que eu não fui. Eu acho que eu não tenho uma voz marcante, uma voz que você escute e fale, caramba, é o Iselmar, entendeu? Eu acho que não. Agora eu queria mandar um abraço aqui pro ouvinte Adolfo Augusto, que tá dizendo que também é seu ouvinte lá na JBFM. Muito obrigado, Adolfo. Muito obrigado. Também Adriana Barbato, filha do Mário Luiz Barbato. Adriana. Tá ouvindo grande beijo pra você. Programa aqui, mandando um beijo pra vocês. E Selma disse que desmaiou com os seus elogios. Selma, não faça isso. Falou que desmaiou com os seus elogios. Não desmaie. E já que falamos da JB, de voz feminina, a JBFM, principalmente no horário depois das 8 da noite, a programação fica mais leve, mais aquela coisa do flashback romântico. Isso. Tem até uma brincadeira na comunidade do Orkut da JB, que é um tópico rádio de motel. Que são os ouvintes brincando que a JBFM é líder de audiência nos motéis. É verdade, Eu não sabia. E você é o locutor da noite, o horário que as pessoas costumam namorar. Olha só, a quem eu tô fazendo companhia. É isso que eu ia perguntar, se você já
já parou pra pensar nisso? Eu prefiro não parar. Quantas vezes você é o único companheiro dos casais? Pois é, olha onde estão me jogando, tá vendo só? Eu tenho até um amigo, eu quero mandar um abraço pra ele, o Marcelo, Marcelo Moura, que sempre quando eu entro no carro de algum amigo meu, tem uma maneira de ficar reprogramando as rádios, né? Aquela coisa do viciado em rádio. Pô, coloca nessa rádio por esse momento, quando você estiver indo trabalhar, ouve essa. E uma vez eu mexendo, eu botei na JBFM e ele brincou comigo. Poxa, é mesmo, cara. A JBFM é o parâmetro do sucesso, assim, quando você quer conquistar alguém. Você ofereceu aquela carona, você botou na JBFM. Tá ganho, o resultado tá feito. Certo. Se ela pedir, pô, põe na FM o dia, você, acho que não vai rolar. Se ela pedir pra colocar na Transamérica, você já sabe que não vai acontecer nada mesmo. Mas se ela deixar na JBFM, vai ter aquela música mais romântica, que ela vai falar, poxa, gosto muito dessa, que você vai poder. Rapaz, que bom saber disso, que bom que eu tô ajudando aí a formar novos casais. Então eu queria mandar um abraço pro Marcelo, é uma brincadeira. Então, um abraço, Marcelo. Esse final de semana, Dia dos Namorados. É verdade, temos novidades, hein? Tem novidades na programação da JBFM, queria que você falasse sobre esse programa que estreia amanhã. Com certeza, amanhã às 8 da noite no JBFM a gente vai ter um programa Love Songs, de 8 à meia-noite. É um programa especial pro Dia dos Namorados. Eu tenho certeza que o ouvinte da JB vai gostar muito. Tem muitas novidades que eu não vou contar aqui, logicamente, porque vai ter que estar ouvindo. E eu acho que vai ser uma boa surpresa para quem estiver ouvindo a JBFM no motel ou não. Iselmar, então ainda nesse clima meio romântico, já falando do Dia dos Namorados, pede mais uma música das que você gosta de ouvir em casa. Rapaz, eu vou pedir então uma coisa que une dois prazeres: o rock and roll e uma bela balada romântica para o Dia dos Namorados. Porque o que acontece é o seguinte, eu tenho uma tese de que as melhores baladas são feitas pelas bandas de rock. O pessoal costuma... uma banda de rock é muito barulho. Eu falo o seguinte, os caras fazem barulho, mas quando eles resolvem fazer uma balada, sai de baixo. Bon Jovi, Guns, Scorpions, uma série de bandas e tal. Eu vou pedir então uma baladinha que chama-se Silent Lucidity, do Queensryche. Era certa na programação da Rádio Cidade essa música. Quando você falou, eu lembrei logo da Essa Rádio música Cidade. É um espetáculo. Eu ofereço a todos os namorados. Então vamos lá. Mais um som do Iselmar Pereira aqui no Por Trás do Microfone. Pode aumentar. Por Trás do Microfone. Uma baladinha pro Dia dos Namorados, pedido do Iselmar Pereira. É verdade, espero que tenham gostado, viu? Anselmo, antes você tem alguns recados, né? Aí no Facebook, no MSN. Isso, Renato. Tem aqui, lembrando lá o nosso capitão Sérgio Rodrigues, lá, o supervisor Sérgio Rodrigues, lá da plataforma Vitória NS30, lembrando que a sonda está há 324 dias sem acidentes, com afastamento. Parabéns a todos vocês aí. Como eu disse e vou repetir, são heróis. E a Beth Muniz, lá de Caçapava, em São Paulo, manda um abraço, tá ouvindo, adorando a sua voz, bate-papo aqui com a gente. Beijo pra você. Muito legal. A Cláudia, também lá da plataforma, ela quer saber que você repetisse de novo o horário do programa especial do Dia dos Namorados. É no domingo, amanhã, de 8 à meia-noite. 8 da noite à meia-noite. Quer saber se a galera pode mandar algum recadinho pras namoradas, pras mulheres, já que estão isoladas? Eu confesso a você que eu não tô por dentro de todo o formato do programa. Mas, só ouvindo, né? Escute o programa que vocês provavelmente vão poder participar. Eu tenho certeza disso. E o meu amigo e colega André Fernandes, que faz aqui o programa esportivo conosco, tá mandando um grande abraço pra você. André, muito obrigado pra você também, querido. Ouve sempre aqui na rádio preferida JB. Obrigado, André. Obrigado mesmo. Forte abraço. Isso aí, Renato. Eu quero ler o início do release aqui do nosso programa, que foi feito pela talentosa Suzane de Oliveira, que apresentou nas 3 primeiras semanas o programa aqui comigo. Queria aproveitar e agradecer a Suzane, mandar um abraço para ela. Tem um momento agora, para mim, é muito especial, Iselmar, então eu só queria ler esse início do release. Começa assim: quem é que nunca teve curiosidade de saber quem são os donos das vozes do rádio? As vozes que nos trazem informação, divertimento e que fazem parte do nosso dia a dia.
O programa Por Trás do Microfone tem o objetivo de mostrar os bastidores do rádio e desvendar as personalidades dos locutores, que ao mesmo tempo são amigos íntimos e completos desconhecidos. E aí agora eu quero falar diretamente a vocês, Elmar, Sim. sobre a importância do seu trabalho na minha vida. Poxa, que bom, Renato. Eu, como apaixonado por rádio, lá em casa sempre foi o contrário. Eu não comprei as paixões do meu pai, sim, comprou minhas paixões, que eram Fórmula 1. Que são bom. Fórmula 1 e rádio. Que bom, é sempre bom estar aberto para novas paixões, viu? E quando eu comecei a fazer curso aqui na escola de rádio, que eu comecei a ouvir rádio com ouvido crítico, um ouvido como um profissional, Sim. eu fui escolhendo. A Rádio Cidade tinha acabado há pouco tempo, eu deixei de ouvir a Rádio Cidade, que era a única rádio que eu ouvia o dia inteiro, e comecei a ouvir mais a JB, a Paradiso. E na JB, como eu te falei, assim, era uma coisa que eu sempre comentava, a sua locução sempre me chamou a atenção e sempre eu citei aqui na escola de rádio, na instrução, locutor de rádio adulta, você tem que ouvir o Iselmar que você vai... Obrigado, Renato. E em 2008 surgiu a oportunidade numa rádio do Rio Grande do Sul e eu tinha que gravar um piloto de rádio adulta. E eu gravei você vários dias, porque foi a minha referência. Obrigado. E dentro de casa, conversando sempre, eu tinha essa coisa com meu pai era um ouvinte da JBFM, só ouvia JBFM, até muito engraçado, que quando o Rui passou pela última vez na Paradiso em 2007, eu tava em casa, eu queria ouvir o Rui, quando eu virava as costas, ele ia e botava na JBFM. E em 2005, meu pai teve um problema de saúde, foi assim, um período muito difícil da vida dele, da nossa vida, ele chegou muito perto de perder a vida naquele momento, e depois de 3 meses ele se recuperou e voltou pra casa. Que bom. E voltando pra casa, tocou uma música na programação da JBFM, que durante 4 anos, todas as vezes que essa música tocou na JBFM, ele chorava, porque representava o sucesso da vida dele naquele momento, a recuperação. Sim. Ele estava voltando pra casa. E como eu te falei, a gente sempre discutia a coisa da locução da JBFM e você era o locutor preferido do meu pai. E eu lembro que no início, isso em 2007, a gente ficava tentando descobrir o seu nome, porque eu já conhecia quase todos os outros, até pelo que eu comentei com você em off, que você não tem Orkut, você não tem Facebook, que você é um locutor, uma pessoa mais reservada. É verdade. E meu pai ficava tentando entender o que o repórter aéreo falava. Até que eu descobri, cara, o nome dele é Iselmar. E você, nos últimos anos de vida, foi o melhor amigo do meu pai durante todas as tardes, os fins de tarde, início de noite. E tem uma passagem muito importante, eu acho que por causa dessas minhas experiências com rádio, eu vim fazer esse programa. Porque eu sou apaixonado por rádio, o rádio faz a trilha sonora da minha vida. E meu pai se recuperou em 2005, mas infelizmente em novembro de 2008 ele voltou a ter um problema de saúde, foi internado e não voltou mais pra casa. E um último momento que eu tive com meu pai, Iselmar, assim, impressionante, como você tá envolvido nessa história. O último momento que eu tive com meu pai, que eu lembro da gente chamar meu pai pra eu ver alguma coisa em casa, foi no dia que o Marco Antônio Costa, seu companheiro do JBFM, postou um vídeo seu no YouTube. E aí acabou o mistério. Cara, o Iselmar tem cara. Eu tô vendo quem é o Iselmar. E eu lembro que eu gritei, pai, olha só, eu vi na comunidade da JB, acabaram de postar um vídeo do Iselmar, vem ver quem é o Iselmar. E foi o último momento que eu tive com meu pai, assim. Eu acho que nós dois, como amigos, discutindo rádio, conversando sobre rádio, foi mostrando seu vídeo. E aí, no dia 24 de dezembro de 2008, meu pai já estava no hospital, logo depois que eu mostrei o vídeo pra ele, ele foi internado. Eram véspera de Natal, 24 de dezembro, era uma quinta-feira, você estava no ar às 6 e pouca da noite. E eu cheguei no hospital, nós chegamos no hospital. Quando a gente viu que era você no ar, eu comentei, olha pai, quem tá no ar? Porque já era um amigo pro meu pai. Já era o melhor amigo dos fins de tarde do meu pai. Que bom. E ele, a primeira coisa, que quando ele foi pro hospital, que ele pediu, eu quero meu radinho pra ouvir a JBFM. E eu lembro que pai, olha quem tá no ar. Ele, ele que tá no ar e tal, legal. E eu lembro 2 músicas que tocaram nesse dia. Uma foi do Pedro Mariano, que é Livre Pra Viver, que vocês têm uma versão maravilhosa dela, uma versão verdade. acústica. Isso. E eu falei, pai, escute nessa música a mensagem, o senhor vai estar livre em breve dessa doença, o senhor vai voltar pra casa. Nós nos reunimos, eu, minha mãe e minha irmã, em volta do leito e fizemos uma oração de Natal. Iselmar, foi o momento mais fantástico da minha vida e da minha família. Quando acabou a oração, que eu aumentei o rádio
estava no primeiro acorde da música que eu te falei que tocou em 2005. Então eu quero tocar ela pra você agora. E eu queria só te dizer isso, assim, que meu pai infelizmente faleceu 15 dias depois, mas mais uma vez você estava envolvido no momento mais emocionante da história da minha vida, porque naquele momento a gente começou a chorar porque representava a JB tocar aquela música naquele momento que meu pai ia se recuperar e que meu pai ia voltar pra casa. E que aquele era o melhor presente que a gente podia ter naquela noite de Natal, era aquela certeza. Tocou novamente essa música e novamente então meu pai vai voltar pra casa bem. E todas as vezes que eu ouço você desde janeiro de 2009, que meu pai faleceu, eu lembro do meu pai, é como eu estivesse em casa conversando de rádio com meu pai. Então, Poxa, assim, Renato, eu quero te dizer da importância que o seu trabalho tem na minha vida e na vida da minha família. Minha irmã, minha mãe estão lá ouvindo a rádio. E todas as vezes que toca essa música ou que a gente ouve no ar, é como a gente tivesse a presença do meu pai dentro de casa. O que eu posso dizer pra você é o seguinte, que a partir desse momento, a tua família também faz parte da minha família. Porque é aquilo que eu falei antes pra vocês. A gente fica tão isolado ali naquele mundinho do estúdio e a gente não percebe a relação que a gente tem com o ouvinte, né? Então, assim, quando alguém traz pra gente uma história tão bonita como essa, você, infelizmente, com um final que não foi o desejado, mas a trajetória da história foi muito bonita, você traz uma história dessa pra mim, cara, é um alimento pra minha força de trabalho, de verdade, do fundo do coração. Isso realimenta a minha vontade de trabalhar no meio. Porque às vezes a gente trabalha nesse meio e fica pensando assim, cara, será que é isso? Eu gosto tanto de trabalhar nisso. Mas é uma profissão muito ingrata. No sentido de... É gratificante pelo prazer que ela proporciona e tal. Mas é um meio muito rotativo. Você mesmo falou, poxa, você está há 15 anos na rádio, é tão difícil. Porque realmente é assim. Funciona assim. E então você às vezes pensa, poxa, eu tenho família. Será que isso vai durar para sempre? Quanto tempo vai durar e tal? Mas quando você ouve uma história, quando eu escuto uma história como essa que você acabou de me contar, pô, cara, acho que tem mais 100 anos de estrada aí pra mim. Coisa mais bonita que podia ter acontecido foi isso que você contou. Então você me dá permissão, claro, de anunciar a música aqui? Posso? Claro, eu ofereço. Tenho certeza que meu pai tá lá de cima, com orgulhoso certeza de mim por estar aqui hoje com você. E eu vou mandar um beijo pra ele daqui também. Beijo bem grande pra ele, pra sua mãe e pra sua irmã também. Muito obrigado, Gilmar. Então, antes de terminar o programa, depois a gente volta, só encerra. Queria que você anunciasse essa música. Vamos ouvir então aqui na Rádio Revista Web, Sting com Fragile. Por trás do microfone. Programa Por Trás do Microfone, som do Sting, Fragile. Quero agradecer demais a sua presença, a realização pessoal e profissional entrevistá-lo hoje. Obrigado, então, eu que estou muito feliz de estar aqui, conhecer pessoas tão maravilhosas, entendeu? E participar desse trabalho tão bonito que vocês fazem aqui na Escola de Rádio. E mandar um abraço pro meu querido anfitrião Rui Jobim, né? Para todos vocês, que vocês continuem fazendo esse trabalho bacana, convidando novos e novos colegas para participarem aqui, que é impressionante, a hora não passa. A gente pensa que... A hora não passa. Quando me informaram a hora aqui, eu falei, pô, não é possível. Para mim eu tô aqui há 40 minutos, já tô aqui há 2 horas, quer dizer, muito legal, muito legal.
Agradecer a presença da Isis mais uma vez aqui, produzindo, fotografando. As fotos depois, Elmar, vão pro nosso blog. Vamos que é visitá-lo, por trás por favor. do microfone.blogspot.com, e eu vou colocar a gravação do programa também. Então, no máximo, em 2 dias, lá por volta de segunda-feira, já vai ser possível ouvir novamente o programa. Vou ouvir as bobagens que eu falei. Anselmo, mais uma vez agradecer a sua participação, um grande companheiro, um grande amigo, é um prazer estar aqui ao seu lado. Prazer é todo meu, um grande prazer te conhecer, é uma igualmente, honra, Anselmo, muito igualmente. A Isis também, essa participação maravilhosa. Agradecer ao pessoal que ficou conectado com a gente, a Claudinha, o pessoal lá da plataforma NS30, todos ficaram emocionadíssimos aqui com... Até, Renato, fazer um breve... amanhã faz também 1 ano de falecimento do meu pai, né? Creio que eles estão juntos lá, curtindo a gente. Com certeza, Uma boa tarde a todos e um bom final de semana. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Renato Tupã e volto no próximo sábado em mais uma edição do programa Por Trás do Microfone. Você pode conversar com a gente durante a semana pelo Twitter, @PTMicrofone, Facebook, Orkut, o MSN do programa. Pode mandar sua sugestão, pode indicar profissionais. Na próxima semana, Áureo Ameno, a história do rádio viva, estará aqui com a gente. Mais de 50 anos de rádio, então não perca no próximo sábado, Áureo Ameno no Por Trás do Microfone. Muito obrigado, gente. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e até. Por Trás do Microfone. Ouça e leia as novidades do rádio em radioenrevista.com.br. radioenrevista.com.br